igreja. Os irmãos estão vendo, a luminária está mais bonito, né? Está mais claro, está mais iluminado. Tiveram que levar nossos fios todinho, irmãos. Levaram nossos fios todinho. E aí a igreja se levantou e vamos colocar todo novo. Amém? Foi colocado. Graças a Deus. Temos aqui um pastor arrochado que ele não... né? A gente só começa e diz, vamos prosseguir. Se vira, né? E essa foi uma das primeiras conquistas esse ano. A segunda conquista foi o piso, a cerâmica do segundo piso. Conseguimos, irmãos. Seria impossível, mas nós conseguimos. Mais de 200 metros de cerâmica. Graças a Deus. O terceiro desafio foi antes de terminar a festa do aniversário, da pregação, seria o sonho de colocar os irmãos, vocês saírem, dá uma olhadinha para cima, vocês vão ver. Tinha uma janela aqui, só tinha um vão, só um buraco. Mas agora você vai ver algo diferente. Tá, irmão? Você vai olhar, você vai ver algo diferente. Isso não faz nem um mês que nós trabalhamos para isso, para acontecer isso. Quero agradecer a dirigente do SET, né, que ela aceitou a gente trabalhar junto, cada esse desafio. Depois a gente vai sair conversando. Amém, irmãos? Mas conseguimos colocar como é que é o nome? É um negócio tão difícil e tão chique que nem eu sei falar. Blindex. Tá, irmãos? Negócio muito chique. Só nisso aí, irmão, foi 5 mil. 5 mil reais. Sim, dinheiro. Mas Deus usou os irmãos aí. E foi aparecendo. No evento nós conseguimos. Batemos o alvo. Amém? Então, queridos. Qual foi, pastor? Não lembro. A quarta bênção. A placa nova. Vocês estão vendo aí a cara nova da congregação na frente? A placa nova, irmãos. Também não tinha um centavo. Não tinha tinta, não tinha pincel, não tinha pintor. De repente Deus mandou pintor, mandou tinta, sobrou tinta, ela tem tinta aí. Sobrou. Quero agradecer ao Sebastião. Quem foi mais? Aqui. A Jo. O Cid também ajudou, né? Foi ele que cedeu aí o seu... Ele é o nosso patrocinador. Tá bem? Quando se aperreia aqui, corre lá pro Cid. Queridos, então, foi quarto desafio esse ano. Nós conseguimos, irmãos, aqui para o 8. Então foi assim. A gente não conta com 2 anos que passou, porque foram 2 anos tão muito difíceis para nós. Sim, algumas coisas do som, que a gente, bateria foi doado aqui. Cadê o Joel? Cadê o Joel? Onde está o Joel? É porque tem 2 Joel aqui. Gonzaga. Joel Gonzaga. Está ali. Joel Gonzaga doou essa bateria, pastor, aqui para a igreja. A irmã Silene doou essa caixa para a igreja. O que foi mais? Diácono Gonzaga doou esse... Qual foi esse retorno? Retorno em a caixa, irmãos. Olha aí. Então as coisas foram vindo. Tudo aqui foi conquista, foi desafio. Aí vocês olham assim, essa luminária aqui, essa coisa mais linda, esse espetáculo aqui. Aqui foi 2.400. 2.400 aqui, irmão. Vocês estão vendo aqui? 2.400. Pastor Francinildo. Saiu quanto da alimentação? Nada, né? Tudo foi patrocínio.
Tem gente aqui da Suíça, irmão. Tem gente da Suíça que abençoou esta congregação aqui, pastor. Da Suíça. Que mora na Suíça. São amigos nossos. E a gente fala para eles, realmente a obra. E eles, Deus trabalha no coração deles. E eles mandam ajuda, irmãos. Então, o outro foi o José Lemos. O Marcos, José Lemos. Também são nossos patrocinadores, irmãos, que ajudam aqui. Quando os irmãos quiserem viajar, viajam aí para o interior, Tefé, Quari, viajam no José Lemos, tá? Porque são pessoas que abençoam essa congregação, que abençoam a obra de Deus. São servos de Deus. Amém, querido? Então, amados, tudo isso são conquistas que alegra ao nosso coração e que nos motiva. A continuar, irmãos, fazendo o que Deus colocou no nosso coração para fazer. Não é fácil. Hoje foi uma correria muito grande. Mas, graças a Deus que todos, quero aqui agradecer as irmãs aí, a Diaconisa Rosa, né? Olha esse bolo bonito aí. Isso é uma arte, né? Isso é uma arte, irmão, olha só. Viu? Quando quiserem encomendar bolo, alguma coisa para festa, aniversário, procure aqui, ó. Diaconisa Rosa. Pode procurar essa mulher aqui, que ela será muito grata ao Senhor pela sua vida. Amém? Que Deus tem abençoado. E grato a Deus pela vida de todos os irmãos que têm contribuído, que têm ajudado aqui nesta obra para ver prosperar, né? Deus levantou também pastora Crislene, sabe quem? Essa coisa ali, esse quadro que está bonito aí, ó. A senhora sabe quem é? Graciene e a Rai. Cadê a Rai? Aqui é a Rai. Eles têm trabalhado para essas irmãs aí para mudar as coisas, né? E elas são exigentes, irmão. Você não imagina. Então Deus continue abençoando esses irmãos, abençoando toda a liderança da igreja, os irmãos que trabalharam, tá? Para acontecer isso aqui. Sou muito grato pela vida de vocês. Mas, querido, eu confesso a vocês que eu ficaria, sabe, eu estava lá em casa hoje e falei, por que o pastor não faz o fechamento hoje? Né? É o último dia da festa. Tão maravilhoso. Ontem a diaconisa Verônica ministrou para o jovem aqui. Foi uma bênção, irmão. Os jovens aqui se derramaram na presença de Deus. Deus trabalhou de uma forma poderosa na vida do jovem ontem, através da diaconisa. Deus continue te abençoando. Cadê o príncipe, né? Está ali, Ismael. Ontem eu não vi o Ismael aqui. Estava trabalhando, né, Ismael? Mas só Deus sabe como é que estava o coração dela aqui ontem, né? Mas, queridos irmãos, sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, a filha da Gal passou mal, né? Trabalharam, passaram o dia todo trabalhando aí, agitando, organizando, preparando alguma coisa aí. E aconteceu, os irmãos tiveram que sair para levar a filha no médico. Problema de pressão. E eu, antes de vir para cá, pastor, comecei a passar mal também. Ruim, estava no remédio aqui, né? Mas Deus me deu graça, estou aqui em pé. Estou aqui em pé, irmãos, em nome de Jesus. Mas sexta-feira, na abertura, pastor Francinildo, sou muito grato a Deus pela sua vida. Sexta-feira Deus me trouxe uma renovação poderosa e nos trouxe a mensagem, e ele falou sobre 3 pontos. Os irmãos lembram? Vamos lá? Fé, santificação, ousadia, que é o mesmo coragem. E eu quero hoje continuar, pastor.
falando sobre isso. Porque é difícil você falar, irmão, desse tema, chegando-se a Deus, se não falar de fé. É difícil você falar para chegar-se a Deus sem um coração puro. É difícil. É difícil você falar para, sabe, de se chegar a Deus sem ter um coração limpo. É difícil para se chegar a Deus. E aqui o escritor de Hebreus, ele nos dá um entendimento, querido, de que estaria acontecendo alguma coisa em que o povo estavam se esquecendo de Deus. Se nós formos para a epístola de Tiago, Tiago também vai falar sobre isso. Tiago vai falar: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago também nos dá a ideia de que alguém está realmente estagnado, alguém está parando, ou alguém parou, ou alguém está longe. Alguém está longe e precisa novamente se aproximar de Deus, chegar perto de Deus. E para se chegar perto de Deus, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Não se chega a Deus sem fé realmente. Não se aproxima de Deus sem fé. Não terá um coração puro se primeiro não olhar para dentro de si e ver que precisa realmente mudança. Que precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos mudar as nossas indiferenças. Precisamos mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. Precisamos mudar. E aqui o escritor de Hebreus nos dá exemplo de que Cristo, Ele é o nosso sacerdote, e que nos leva até a presença de Deus. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que rasgou-se o véu que separava eu e você de Deus. O que nos separava de Deus? A lei do pecado. Diga assim: o pecado. Diga assim: o pecado separa o homem de Deus. Então, o pecado separa o homem de Deus. O homem não pode se chegar a Deus se tiver realmente, se viver na prática do pecado. Se viver no pecado, o homem tem como se chegar a Deus, porque Deus não se agrada do pecado. Pecado separa realmente o homem de Deus. E aí, o escritor do Hebreu diz o seguinte: que Jesus, Ele é o caminho que nos leva até a Deus. Como é que nós vamos chegar a Deus, irmãos? Através de Jesus, disse de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, então esse é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva para perto de Deus, que nos leva mais próximo de Deus.
E aí, ele nos fala o seguinte: já não existe mais sacrifício. Querido, quando o homem, Jesus morreu pelo pecador, então já não resta mais sacrifício, porque Jesus pagou os nossos pecados. Aquilo que nos condenava diante de Deus, agora não nos condena mais. A separação que existia, o véu que existia entre eu e Deus, agora não tem mais. Eu e você temos a liberdade de se chegar a Deus diretamente. Você pode muito bem, amados, se aproximar de Deus sem precisar de outras pessoas. Você não precisa chegar a Deus. Eu preciso sim chegar com o pastor para me ensinar como se chegar a Deus. Amém. O pastor vai lhe dar a orientação, mas a dependência, sabe, querido, a atitude tem que ser sua primeiramente, porque Deus não fará nada. O pastor pode até querer, mas Deus não pode fazer nada se você não quiser. O pastor pode até querer, mas o pastor não pode tomar decisão para a sua vida. O pastor pode até querer, mas te levar realmente ao encontro de Deus para você viver uma vida diferente. Mas Ele não pode fazer nada se você realmente não decidir viver a sua vida com Deus. E aí diz o seguinte, no versículo 20: por meio de cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu o caminho. Diga assim: o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Ele abriu o caminho, nos deu o direito, a liberdade, aquilo que nos impedia de nos chegar a Deus, agora já não impede mais. Você tem liberdade de se chegar a Deus através de Cristo Jesus. Você tem a liberdade de se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. Antes você não podia se chegar a Deus por causa do pecado. O pecado lhe impedia de você se aproximar de Deus. Só que a partir do momento que você decidiu, aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, sabendo que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, se você aceitou pela sua fé, agora você é uma pessoa realmente que tem a liberdade de se chegar a Deus, de se aproximar de Deus todos os dias, se você quiser. Todos os dias. Ele abriu o caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto dele, perto de Deus, com um coração. Fale comigo sincero. Mais uma vez assim: chegando perto de Deus, com um coração sincero. Querido, olhe para mim, por favor. Ninguém consegue se chegar a Deus, irmãos, sem um coração sincero, sem um coração puro. Com hipocrisia, com fingimento. Deus não se agrada de fingimento. Deus não se agrada de hipocrisia. Deus gosta da sinceridade. Deus ama aquilo que é sincero, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Deus não gosta, Deus não ama aquilo que
é impuro aos seus olhos. Deus abomina aquilo que é impuro aos seus olhos. Então o coração, para se aproximar de Deus, tem que estar limpo. Diz assim, limpo. Limpo. Irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do... Mais uma vez, enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. É do coração, querido, que suscita tudo aquilo que não agrada a Deus. É do coração. Do coração suscita o ódio. Do coração suscita a ira. Do coração suscita a discórdia. Do coração suscita a idolatria, a inveja. Do coração suscita a impureza, pecado. É do coração que leva o homem realmente a cometer aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado. A praticar coisas que não agradam a Deus. É o coração. Dá-nos a entender, querido, que o povo estava realmente afastado de Deus, estavam se esquecendo do sacrifício de Deus, e que queriam viver uma vida separada, uma vida como se eles gostariam de viver, o seu jeito, a sua maneira de agir. Só que a partir do momento, querido, que eu entrego a minha vida a Cristo, meus irmãos, já não mando mais em mim mesmo. Diga assim, quando eu entrego a minha vida para Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez, quando entrego a minha vida para Cristo, não vivo mais o eu, não vivo mais eu, né? Não vivo mais o meu prazer, a minha vontade, o meu desejo, mas sim agora eu tenho que aprender a viver a vontade de Deus, a vontade de Deus. E eu preciso realmente me aproximar de Deus, estar perto de Deus, porque se eu estiver perto de Deus, querido, o diabo não vai me enganar. Porque Deus não permite, Deus não vai permitir Satanás roubar aquilo que é de melhor na sua vida, que é a sua presença. Aquilo que é de melhor na sua vida, a santidade de Deus. Deus não vai permitir isso, querido. Se você se aproximar de Deus, se você chegar perto de Deus, se chegar a Deus, Deus não vai permitir isso. Se chegamos com o coração sincero e uma fé firme, diga assim, uma fé firme. Coração sincero e uma fé firme. Irmãos, a pessoa que se aproxima de Deus, ela não pode viver vacilando. Tutubiando, né? Tutubiando. O que é tutubiar? É ficar vacilando, né? É ficar vacilando. Tutubiar. É isso? Tutubiar. Pastor, que linguagem é essa? Que linguagem de cearense, irmão. Tutubiar. Ficar vacilando, né? Uma hora está firme, outra hora
está balançando. Não sei se eu sou, não sei se vou, ou se eu volto, não sei se eu continuo, se eu paro. Titubeando é isso. Ter uma fé firme. Hoje estou crente, mas amanhã eu não sei se eu sou. Irmãos, ontem eu estava firme na fé. E hoje? Irmãos, hoje eu estou titubeando. Estou me balançando. Não sei se, sabe? Amém? Titubeando. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, para de ficar titubeando, rapaz. Diga assim: para de estar titubeando. Diga assim: ser firme. Diga assim: ser firme, constante. Diga assim: quem é firme não olha para trás. Quem é firme não desiste. Quem é firme permanece firme. Aleluia. Pode custar o que custar, mas se ele é crente, não abre mão da sua fé. Ele é firme. Com uma consciência limpa. Ser consciente, querido, de que o que você está fazendo, o caminho que você está caminhando, é o caminho certo. Para onde você está indo para o lugar certo. Quem está te levando é a pessoa certa que preparou o caminho para você. Ele sabe como te conduzir, ele sabe como te levar. Com uma consciência limpa. Sabe, irmãos, eu não sei, mas às vezes muitas pessoas eram pessoas realmente antes que tiveram uma fé firme, mas de repente por alguma situação titubeou, vacilou, e aí o coração, né, se encheu novamente de coisas que era do passado. Ela começou novamente a retornar atrás, retroceder, e as coisas começaram a acontecer. E agora essa pessoa tem até vontade, até desejo de chegar-se a Deus, mas a consciência dela está realmente pesada com as coisas que acontecem, com as coisas que aconteceram, e que isso vem lhe trazer realmente consequência na alma. Por mais que você queira se aproximar, mas a sua consciência está realmente suja. Precisa novamente de uma limpeza. E hoje o Espírito Santo está aqui, ele vai limpar novamente a sua consciência. Ele vai, sabe, ele está aqui dizendo para você: olha, meu filho, olha, minha filha, eu quero te falar. A partir do momento que eu perdoo os pecados, o pecado é perdoado. Por mais que a tua consciência queira te condenar,
mas os teus pecados estão perdoados diante de mim. Dê uma olhadinha para o seu irmão que está ao seu lado e diz assim: meu irmão, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Se o teu coração te acusa, diga para ele: se o teu coração te acusa, disse: maior é aquele que tem poder de transformar a água em vinho, fazer você tomar o vinho mais novo nesta noite e fazer você viver uma vida nova novamente. Sabe, querido, não deixa o diabo ficar te enganando. Não deixa o diabo ficar roubando a tua bênção, não. Não aceite isso, não permita isso. Reaja. Seja valente. Seja ousado. Não seja tímido. Mas se aproxime de Deus nesta noite. O Senhor, Ele quer realmente, sabe, querido, atar novamente a aliança dEle contigo. Uma nova aliança. Talvez você quebrou a aliança com Ele, mas o Senhor quer renovar a aliança contigo nesta noite. Você precisa realmente se chegar a Ele. Mas para se chegar a Ele, precisa consertar algumas coisas. Não é de qualquer jeito que nós vamos nos chegar a Ele. Porque para onde nós vamos, irmãos, para onde Ele vai nos levar? O lugar que Ele está preparado para nós é um lugar santíssimo. E lá não habita pecado nenhum. A impureza lá não entra. O pecado lá não entra. Sabe, querido, só os lavados e remidos com o sangue de Jesus que tem a consciência limpa, que vai poder habitar neste lugar, que vai poder estar perto dele. Consciência limpa das nossas culpas. Quantas pessoas, querido, que andam com as suas consciências com sentimento de culpa. Você era até uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, próxima. Você tinha um relacionamento com Deus. Você era íntimo com Deus. Talvez até batizado com o Espírito Santo. Mas de repente essa comunhão, ela foi ficando longe. Foi se afastando desta comunhão. Mas olhe para mim nesta noite. Deus está dizendo para você: chega perto de mim, te aproxima de mim. Eu quero te fazer uma vida diferente, eu quero mudar a tua história novamente. Eu quero dizer para você que eu tenho o melhor para ti, que eu tenho o melhor para ti, e eu tenho algo para fazer na tua vida. Deus, nesta noite, querido, está te aguardando. Está esperando a tua decisão. Deus não vai decidir por você, não. Essa decisão é sua. Deus só pode fazer alguma coisa se você decidir.
Se você permitir, Ele faz. Mas é preciso você nesta noite se aproximar dele, decidir nesta noite. Ele quer mudar a tua história. E aí diz o seguinte, versículo 22, parte B do versículo diz assim: consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Quantos querem ter o corpo lavado nesta noite com a água pura de Deus? Deus vai descer uma água aqui nesta noite e vai derramar sobre o seu corpo, e Ele vai realmente dar uma lavada. Neste corpo talvez está contaminado, está sujo, mas ele pode sair daqui hoje um corpo limpo, uma roupa limpa. Sabe, querido, quem sabe as suas vestes estavam realmente sujas, mas hoje ela vai ser purificada, ela vai ser lavada com água pura, com água, sabe, que vem diante do trono de Deus nesta noite para a tua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, o pastor Francinildo nos deu um exemplo na sexta-feira, quando ele se aproximou, né, da pastora Crislene. Ele contou um pouco da sua história. Eu acho interessante isso, porque quando o pastor Francisco contou a história dele, ele estava vivendo a minha história, pastor. Todos nós aqui temos uma história. E eu tenho certeza que todas as vezes que o pastor Francinildo ia, se chegar a pastora Crislene, era ele que se chegava a ela, né? Eu não vou dizer que era ela que se chegava a ele, né, irmão? Todas as vezes que ele ia se aproximar da pastora Crislene, pastor Francinildo, ele tomava aquele banho, passava aquele gel, creme, passava aquele, não sei se era, né, brilhantina. E aí, ele dava uma ajeitada na sobrancelha, né? Tirava o bigode, tirava a barba, e ia no guarda-roupa, pegava aquela melhor roupa, ia lá, né, na sua penteadeira, pegava o melhor perfume, cheiroso, para se aproximar da pastora Crislene. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela assim: para você conquistar alguém, diga assim, para você conquistar alguém, é preciso passar por um processo. E o processo, ele primeiramente, diz assim, primeiramente é a limpeza. Aleluia. Depois, diz assim para ele assim, depois vem o perfume. Sabe o que representa o perfume para nós, irmãos? Diga assim, o Espírito Santo de Deus. Diga assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o perfume. Quando
perfume de Deus, querido. Que Deus sente esse perfume e diz: esse tem o meu cheiro. Esse tem o meu cheiro. Eu me sinto bem perto dele, porque ele tem o meu cheiro. Ele está cheirando a mim. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, nesta noite, o perfume de Deus estará aqui. Diga assim: se aproxime dele. Diga assim: se aproxime dele. Você vai receber um perfume que você nunca recebeu, que aqui não tem essência que se compare com ela. Aleluia! Sabe que essência é essa, querido? Que quando você está perto de Deus, as pessoas querem estar perto de você. As pessoas sentem o cheiro de Deus em você. Sente. Lembra no dia em que você foi batizado em água? Quem é membro aqui, irmãos? Quem é membro da igreja aqui? Membro da igreja. Lembra no dia que você foi batizado em água? Ali você confessou perante a Deus. E confessou e disse que você seria fiel a Ele. Sim ou não? Que ali você estava fazendo uma aliança eterna com Ele. Que ali você estava dizendo que você seria fiel a Ele. Que você seria obediente a Ele. Que você, sabe, ia cada vez mais dizer que Ele seria o único Deus da sua vida. Que você ia testemunhar das suas grandezas. Foi exatamente a purificação da lavagem de Deus sobre as nossas vidas. Água pura representa isso. Sabe, querido, quando nós estamos perto de Deus, se aproximamos de Deus, meus irmãos, você não quer sair de perto dele de jeito nenhum. Sim ou não? Quando você está perto de Deus, que você, sabe, irmão, sente aquela presença maravilhosa, aquele perfume gostoso, você não quer mais estar longe dele, você não quer se afastar dele de jeito nenhum. Pastor Francinildo, quando novo convertido, estava longe de Deus. Olha para mim aqui, irmãos. Eu, distante de Deus, estava longe de Deus. Em 1990, eu estava afastado de Deus. Longe de Deus. Meu maior desejo era estar perto de Deus, mas um dia me afastei de Deus. Mas eu sentia saudade, pastor Francinildo. Eu sentia saudade da presença de Deus na minha vida. Eu sentia saudade da comunhão entre os irmãos. Eu sentia saudade disso. Longe de Deus. Uma madrugada, Deus me despertou pela madrugada. Dobrei meu joelho. Disse: Deus, se tu me ama, eu quero sentir o teu amor na minha vida. Eu quero voltar para perto de ti. Eu quero estar mais perto de ti. E nessa madrugada, querido, eu chorando nos pés do Senhor, derramando lágrima nos pés do Senhor, disse: Deus, eu quero estar mais perto de ti, eu quero me aproximar de ti. Não aguento mais viver longe de ti. E
naquela madrugada Deus renovou uma alegria dentro de mim, pastor Francisco. E aí, irmãos, Deus colocou o desejo no meu coração de me dedicar à leitura da Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia e me deu uma fome de Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia na hora do meu trabalho, no intervalo do meu trabalho. Meu dia. Lia 5 capítulos da Bíblia por dia. Capítulo, lia por dia. Tirava um capítulo para me meditar. E aquele capítulo eu dizia, através desta palavra. E no último capítulo, tirava para meditar, para estudar. Deus começava a falar comigo. E eu comecei a ver, irmãos, sabe, o sacrifício de Deus, o sofrimento de Jesus. Eu começava a ver, Deus começava a me mostrar, sabe, revelação na mente. Que eu começava a sentir o sacrifício de Jesus. Às vezes, os meus patrões, quando chegavam na empresa, batiam na porta. Eu estava com a porta trancada do escritório, porque eu trabalhava de despachante. E aí, eu, sabe, ali, os olhos cheios de lágrima, os olhos inchados de tanto chorar. E atendia meus patrões, ele olhava para mim, meio desconfiado, descia aí para o banheiro. E continuei fazendo isso. E o pastor Francisco contando a história dele, como foi que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, não foi diferente a minha também, pastor. Não foi diferente. Deus colocou um desejo no meu coração para ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu buscava o Senhor, fazia, sabe, irmãos, eu pesava 38 quilos de tanto jejuar. Porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. As minhas calças, querido, quando eu metia o cinto, eu dava prega no cinto, de tanto magro que eu era. Mas eu estava buscando a Deus, eu queria estar perto de Deus. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí era campanha, pastor, era vigília, era campanha, era vigília, era campanha, era vigília. E eu não era batizado, irmão era batizado, criança era batizado perto de mim, eu não era batizado, eu ficava preocupado com isso. Falei, meu Deus, o que está faltando em mim? Que eu não sou batizado. Aí ia para culto de campanha na igreja, semana de campanha, nada acontecia comigo. E Deus batizava os irmãos com o Espírito Santo, mas nada acontecia comigo. Aí quando foi um dia, irmãos, olha só, um dia, antes de Deus me batizar, Deus me deu um hino em sono, 193, porque te abate a minha alma. Eu vivia muito triste com isso. Por que Deus não me batizava com o Espírito Santo? Eu orava, jejuava, buscava a Deus, fazia a obra do Senhor, empenhado na obra de Deus, mas não era batizado com o Espírito Santo. Buscava a Deus. Aí um dia eu estava me arrumando em casa, jovem, passando a minha roupa, porque eu andava bem passadinho, assim que nem aqui, o servo de Deus aqui, ó, engomadinho, né? Tudo passadinho, eu andava tudo passadinho, era tudo magrinho, mas já estava tudo passadinho, tudo, sabe? Os paletó pareciam um vestido em mim, de tão magro que eu era. E aí eu disse, Deus, quando tu quiser me batizar, tu me batiza com o teu Espírito Santo. Falei, não vou mais pedir não. Fiquei chateado. Tem aqueles meninos, sabe, emperreados. Fiquei emperreado. E aí, irmãos, nesse dia, era o último dia da campanha na igreja. Já tinha acontecido, Deus já tinha batizado, Deus já tinha arrebatado. E eu comigo lá, falei, não, último dia, então,
Deus, seja o que tu quiser. E aí, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Nesse dia, pastor Francinildo, quando o irmão cantou o hino, eu estava sentado no banco de jovem. E naquele dia, irmãos, eu senti uma alegria tão grande. Uma presença, uma alegria inexplicável, tão grande, que eu não podia ficar sentado, eu fiquei em pé. A igreja louvando a Deus e eu em pé glorificando o Senhor. E naquele dia, daí eu não parei mais de chorar, era chorando o tempo todo. Falei, Senhor, o que foi que aconteceu comigo? Por que estou chorando assim, Senhor? E eu fui para casa, pastor Francisco, chorando, passei a noite chorando. Falei, não, o que foi que aconteceu comigo? E aí eu já comecei, aquela alegria. Se eu já buscava a Deus, aí que eu comecei a buscar mais ainda. Aí comecei a orar mesmo. Aí eu ia 4 horas da manhã para a igreja orar. Ia orar sozinho na igreja. Dormindo. E eu lá na igreja orando. Desejo muito forte de buscar a glória de Deus na minha vida. Era uma presença poderosa na minha vida. Assim como você está sentindo. Eu nunca mais esta alegria na minha vida. Nunca mais. Eu quero para sempre esta alegria na minha vida. E um dia uma missionária chegou na igreja. Se cantava um hino na igreja, Deus me tomava em mistério, Deus me alegrava. Se alguém pregava, Deus me alegrava. Aí eu me tornei um crente chorão na igreja, irmão. Chorão. Um crente chorão. Só via chorando. Aí um dia uma missionária chegou na igreja e disse, Marcos, por que tu chora tanto? Olhei para ela e falei, missionária, ela disse, tu está passando por algum problema, alguma dificuldade? Está com problema sentimental? Não era problema porque, né, minha filha? Ela sabe disso. Eu não tinha problema com isso. Não tinha problema. E aí, eu falei para ela, missionária, é o seguinte. Ela disse, Marcos, se tu quiser eu converso contigo, vamos conversar. Vamos conversar, eu vou te ajudar. Está passando por algum problema, alguma dificuldade, eu vou te ajudar. Aí eu olhei para ela e disse, missionária, é o seguinte, você não sabe qual é o problema? O problema é que a senhora está me perguntando isso, eu estou me alegrando em Deus, porque isso que está em mim incomoda algumas pessoas, porque preciso realmente disso, estão precisando disso. Quer dizer para a senhora que não tem nenhum problema nenhum, o problema que eu tenho é esse, é porque se alguém está cantando na igreja, se alguém está pregando na igreja, eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus na minha vida é muito grande. Esse é o problema que eu sinto. Se esse é um problema, eu quero ficar com esse problema o resto da minha vida. Porque isso me alegra, isso me motiva. É isso que me leva para perto de Deus. É isso que me aproxima de Deus. É a sua presença.
para mim aqui, irmãos. Deus tem, nesta noite, algo especial para você. Mas é preciso que você, nesta noite, decida viver uma vida perto de Deus. Lembra quando você cantava? Ah, pastor, hoje eu não canto mais como eu cantava antes. Ah, pastor, hoje eu não oro mais como eu orava antes. Pastor, hoje eu não tenho mais desejo de ler a Bíblia como eu lia antes. Pastor, hoje eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja, sabe, pastor? Assim, obrigado, eu estou indo, obrigado, pastor. Mas não tenho mais desejo de estar na casa do Senhor. Querido, só tem uma maneira de isso mudar. É você decidir hoje chegar perto de Deus. É você decidir hoje se aproximar de Deus. Porque Deus vai mudar a sua vida. A alegria que você não sentia mais, você vai voltar a sentir novamente. Quem sabe você que era batizado com o Espírito Santo, não sente mais a presença de Deus, não fala mais em língua. Mas hoje Deus quer te renovar nesta noite. A circunstância da vida tem levado a você para, sabe, se distanciar, se afastar de Deus. Mas hoje Deus está dizendo, chega mais perto de mim, se aproxima de mim. Que eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Deus quer te abençoar de uma tal forma, irmão, que através de você, outras pessoas precisam ser abençoadas. Outras pessoas vão ser tocadas pela presença de Deus na sua vida. Amém? Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Aleluia. Eu quero convidar você para fechar seus olhos nesse momento. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui para você. E Deus nesta noite vai falar com você através dessa leitura. Feche seus olhos nesta hora, porque eu vou ler esse texto. Esse texto vai falar profundamente com você nesta noite. Em nome de Jesus. Diz o seguinte: porém água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os ídolos e de toda nojenta que vocês têm feito. Versículo 36. Eu lhe darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e desobediente. Lhe darei um coração bondoso e obediente. E porei o meu espírito dentro de vocês. E farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos das minhas leis, diz o Senhor. Quantos querem aqui, meus irmãos, receber um coração novo de Deus nesta noite? Para receber um espírito novo sobre a sua vida nesta noite. Talvez o seu coração está, sabe, fechado. Mas nesta noite o Senhor quer mudar o seu coração. Quer derramar o seu espírito sobre a sua vida nesta noite.
e dá um coração novo novamente, e uma vida nova. E Deus fará de você uma bênção para sempre. É o que Deus tem para a sua vida, estas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus. Quero convidar nosso querido pastor que vai estar nos abençoando neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louve ao Senhor nessa noite. Você que recebeu um coração novo, você que foi purificado através dessa palavra. O apóstolo João diz, querido, que já fomos lavados pela palavra. E a palavra, ela tem esse poder de nos lavar, de nos purificar. Que nessa noite, Senhor, através dessa palavra, possa ter nos purificado, possa ter tirado todo e qualquer embaraço. Querido irmão, tudo aquilo que impedia você de chegar à presença de Deus foi desfeito, porque no dia que o véu se rasgou, naquele momento o Senhor nos estava dando, querido, o direito de nos comunicarmos com Ele, acesso a Ele. E hoje você é uma pessoa livre para chegar na presença de Deus, livre para adorar a Deus, livre para servir ao Senhor. Porque o véu se rasgou e Senhor, um coração novo, um coração purificado. O salmista Davi vai dizer: porque sabia Davi que somente a puro ele podia chegar na presença de Deus. E um espírito inabalável, um espírito sensível para buscar a presença do Senhor. O Senhor está te renovando nessa noite. O Senhor está só pra te adorar. Quero você, seu bom perfume, primeira essência, eu já te bati. segredo para chegar na presença de Deus. O segredo para se achegar a Deus é simples, querido. O segredo para você se chegar na presença de Deus é ter um coração sincero, como foi dito nessa noite. O profeta Jeremias é quem vai dizer na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Sereis achado por mim e eu serei achado por vós. Então busque o Senhor de um coração limpo e sincero diante dele. E nessa noite o Senhor está te dando esse coração novo, esse coração purificado, para buscar a presença do Senhor. Aleluia! Quem recebeu um novo coração, levante as suas mãos ao céu nessa noite e diga comigo: eu recebi um novo coração, um coração limpo, purificado, uma mente purificada, para que eu busque a presença do Senhor na minha vida.